todos, principalmente a você que nos assiste a mais um episódio do podcast Observação, o podcast no ângulo crítico. Me chamo Amanda Dias Queiroz, sou discente do curso de Pedagogia, estou cursando o 7º semestre e sou também bolsista de monitoria na disciplina de Educação de Jovens e Adultos. Gostaria de prestar meus agradecimentos primeiramente a Márcio pela estrutura tecnológica, que sem essa estrutura nada estaria acontecendo. E agradecer também às nossas convidadas por terem topado esse bate-papo, que com certeza vai ser de grande acréscimo para os nossos conhecimentos. Boa noite a todos. Também gostaria de estar dando boa noite às nossas convidadas, a minha parceira Amanda, a Márcio, que está gravando também. Eu me chamo Aline Santos Ferraz Lima, sou discente do curso de Pedagogia do 5º semestre aqui na UESB. Sou também bolsista do Observatório de Políticas Públicas e Gestão Educacional. E neste momento eu gostaria de estar dando as boas-vindas às nossas convidadas de hoje, que é Edna Cisnandi, que é licenciada em Pedagogia aqui da UESB e coordenadora pedagógica do Fundamental 1. E também gostaria de dar as boas-vindas a Maria das Graças Silva, que também é licenciada aqui da UESB em Pedagogia e ela é professora alfabetizadora. Será um momento de grande troca de conhecimento, iremos aprender muito, então fica ligadinho aí porque está vindo por aí. Para darmos inícios, gostaria de falar a grande importância desse tema, que é os desafios da alfabetização pós-pandemia. E com isso nós queremos bater um papo, com a voz da experiência. Então, assim, a gente sabe da responsabilidade que é colocada em cima do professor, como se somente o professor fosse responsável pela educação dos alunos, e como isso vem afetando, até os dias de hoje. Então, assim, vamos dar início às perguntas. Vou passar agora para a Aline, a primeira pergunta. Então, iniciando, quero direcionar minha pergunta para a Edna. Inicialmente, queremos saber quais são as maiores dificuldades enfrentadas para conduzir esse processo de ensino. Boa noite a todos, E a gente também espera estar colaborando muito com o aprendizado dos estudantes de pedagogia, com nossos colegas, Cumprimentar minha colega e parceira aqui, Maria das Graças, que eu admiro muito, é uma profissional de excelência. Em relação ao trabalho, a gente sabe que, principalmente no Fundamental 1, além da gente, a gente aprende, além da gente ensinar, a gente também aprende. E como a Amanda falou, após a pandemia, tem se tornado um pouquinho mais, eu não digo nem difícil, eu digo assim, desafiador. É bem desafiador. Por mais que a gente fale, a pandemia já passou, a gente já está em 2024, ficou lá para trás 2 anos, porém são 2 anos que até hoje acompanham a dificuldade desses alunos. Com isso, a gente tem sentido a questão de crianças que não acompanharam o processo na idade correta, A gente também teve, na época, que alfabetizar online, e muitos alunos que foram alfabetizados online, quando retornou, nós conseguimos basicamente até 50%, mas os outros 50% ainda não estavam realmente preparados. E a gente tem até hoje, e nossa preocupação não é só com o processo do primeiro ano, que é de alfabetização, que se consolida no 2º, porém a gente está tendo que alfabetizar até o 5º ano, e a dificuldade maior tem sido essa. Tem alunos que têm saído do primeiro e chegando até o 5º ano ainda, a gente nessa preocupação de estar buscando dinâmicas, técnicas, alfabetizar mesmo, apesar da idade dele, apesar do ciclo onde ele se encontra. Agora vamos para a segunda pergunta, que eu vou estar direcionando a Gal. Quais são as diferenças que você notou dentro da sala de aula após o período pandêmico e quais os métodos utilizados para reverter essa situação? Boa noite às alunas da UESB. Primeiro quero agradecer pelo convite. Espero também estar contribuindo nessa formação de vocês com a minha experiência nesse período da pandemia e também pós-pandemia. Minha experiência, a nossa escola como município em si,
quando realmente a pandemia chegou, a gente ficou mais ou menos 6 meses sem o aluno, sem contato nenhum com o professor, com a escola. Aí teve as aulas pelo WhatsApp, mas muitos alunos não tiveram a oportunidade de participar justamente por não ter o celular e às vezes a internet também em casa. Depois de um tempo, voltamos, né, de forma parcial. Uma parte dos alunos estudavam um dia, a outra parte outro dia. E tiveram alunos que também não retornaram depois, né, que foi proposto para a gente estar na sala de aula. Então, como esses alunos chegaram à escola, então chegaram desmotivados, né, com falta de atenção, desinteresse, mas tudo isso devido ao emocional, o que a pandemia causou na vida dessas crianças, na família, assim como nós também, os professores, né? Nós também passamos por esse momento tão difícil, né, de ter que fechar tudo e parar tudo. Então, esse retorno foi um desafio, realmente. Então, esses alunos estavam desmotivados, parecia que eles não estavam querendo retornar, não estavam tendo atenção naquilo que a gente falava. Então, realmente foi desafiador. Então, o que a gente decidiu, o que decidimos, eu como professora também, com esses alunos, atividades voltadas para que eles pudessem despertar esse interesse. Primeiro, o acolhimento. Primeiro, a gente precisou acolher essas crianças, né, que chegaram tristes, teve crianças que perderam família, né, alguém da família, amigos. Então, o primeiro ponto de partida foi o acolhimento dessas crianças. Né? Depois as atividades realmente de ludicidade, atividades que pudessem trazer ele mais para perto da gente, que eles pudessem participar mais, de forma mais ativa, para que ele realmente despertasse novamente o interesse pela escola. Eu gostaria de ressaltar só uma coisinha durante a pandemia, que a gente também teve que aprender a lidar com a plataforma, que a gente viu colegas que não davam conta realmente da tecnologia. Eu mesmo, quando eu comecei no meu início de carreira, que não faz muito tempo não, tá? Mas eu achava que eu era totalmente analógica, né? Que a gente não ia precisar. Porém, hoje acho que eu sou uma das pessoas que mais faz uso das TIs em relação ao ensino, né? E a gente teve que aprender a lidar com a plataforma. E a gente, graças a Deus, a secretaria deu um suporte, que montou uma equipe para estar nos orientando, a gente tinha que alimentar a plataforma. E, junto com os alunos, a gente foi descobrindo utilizar. Mas, como a colega colocou, não foi fácil, porque às vezes era um celular, porque eles só acompanhavam por celular, que eles não têm o computador, não têm o notebook como a gente tem, e muitas colegas também tiveram que adquirir. E, às vezes, era um celular para a família. Aí dividiam, meninos do matutino dividiam até em 3 períodos. Ou, às vezes, um dia um assistia a aula, outro não, porque não eram da mesma turma. Então, foi um período muito difícil e a gente também teve que aprender com eles. Eu tive que aprender a lidar com a plataforma. Com a plataforma, com a maneira de estar, né, na tela, diante da tela, de estar passando atividade ali na tela, na lousa virtual. Então, foi um momento, assim, angustiante, porém de aprendizado também. Sim, algo que até eu iria colocar, né, na fala de vocês, é que como o nosso tema os desafios da alfabetização pós-pandemia. A pandemia passou, né, já tem anos aí, 2 anos, se eu não me engano, que a pandemia passou, isso, mas os resquícios ainda dela estão presentes no nosso dia a dia. E algo que eu queria também trazer para quem está nos escutando é essa experiência, né, essas dicas que as nossas professoras estão dando aqui, o que elas precisaram fazer para graduandos que estão aí, né, se formando agora, indo para a sala de aula, recém-formados, estão tendo que entrar dentro da sala de aula em um período pós-pandêmico, que talvez esses desafios outrora não pegariam, né, após essa pandemia. Então, vamos também nos atentar a isso, a essas dicas que elas estão dando, essa parte do acolhimento também eu achei sensacional,
porque é impossível, né, chegar em uma sala de aula aplicando assuntos sem acolher as pessoas, acima de tudo. Então, perfeito. E agora a nossa próxima pergunta para a Edna. Então, a educação hoje é um direito para todos. Diante disso, você lida com alunos de diferentes idades em uma só turma? Sim. Apesar da nossa luta ser de ter uma turma com a idade, né, com um equilíbrio na idade, a gente ainda tem, até por conta da pandemia também, né? E aí, a gente tem, vou te dar um exemplo aqui, que hoje nós temos lá na escola que eu trabalho, numa turma de 4º ano, tem uma adolescente de 16 anos. Apesar de não ser só por conta da pandemia, né, que ela também tem uma dificuldade de aprendizagem, mas é uma situação que não é só nessa turma. A gente tem crianças que, por exemplo, com 6 anos, ele chega no 1º ano. Espera-se que com 7 ele vá para o 2º, mas nem todos avançam. Aí, quando chega no 3º ano, que é onde retém, né, que a partir desse ano a gente já vai começar a analisar com mais critério o 2º ano. E aí, a criança que não tiver atingido todas as habilidades, ela vai ficando, e com isso a idade, né, vai ficando um pouco defasada. Hoje não acontece tanto nas escolas da zona urbana, né? Que a gente não é igual na zona rural, que a gente tem que ter atender a todos por serem turmas de muitos segmentos. Mas a gente ainda tem, e claro que a gente tem que atender, porque, como você disse, a educação é para todos. A gente não pode dizer assim, como é que eu vou deixar uma moça de 16 anos no meio de crianças de 8, 9? Então, a gente tem que ter esse cuidado do vocabulário que ela tem, da história de vida que ela já traz, para não interferir com os outros. Tem todo esse cuidado, toda essa dinâmica, né? E a gente tem outros casos também de crianças com 12, com 13, que estão lá no 3º, no 4º ano. Com a defasagem, a gente tem. E nem por isso é negado o direito dessa criança estudar, desse adolescente estar também na sala de aula. E essa defasagem, no caso, traz algum impacto, como se fosse uma mais dificuldade ainda dentro da sala de aula em relação tanto ao professor quanto aos alunos também? É um desafio. Esse exemplo que eu dei mesmo, a aluna, ela fala, eu não quero vir para o meio de criança. E a linguagem, a gente tem que pensar na linguagem que vai utilizar, por conta, para não deixá-la, como Graça falou, a gente tem que acolher, a gente tem que cuidar, ter esse cuidado de estar inserindo essa criança, essa adolescente na aula, de estar utilizando o vocabulário correto, tanto para os outros quanto para ela, de estar fazendo esse intercâmbio entre o mais velho com o mais novo na sala de aula, tem que ter todo esse cuidado. A felicidade é que a gente monta a equipe, né? Que não é só o professor, tem o coordenador, tem o diretor. E a gente tem também a equipe técnica da secretaria, que dá muita assistência para a gente, né? Ontem mesmo eu recebi lá na escola a presença da coordenadora técnica, né? A representante da secretaria, e ela faz também levantamento desses dados para ver como é que a gente está lidando com isso. Nas ACs a gente também conversa com os professores, como é que está, a gente entra na sala, a gente percebe, conversa com a família. Então tem que ter essa, como é que eu digo, tem que ter essa dinâmica, né? Para essa criança não se sentir, não ficar fora da sintonia com a turma. Perfeito. Porque por ela ser maior de idade, né, não pode estar ali só infantilizando para poder estar essa desmotivação, né? Exatamente. Muito importante. Agora a próxima pergunta. Sabemos que tem alunos que eles têm um processo de assimilação mais lento do que outros, né? Quando você faz essa identificação, quais são as formas de tentar sanar esses desafios na assimilação desse aluno? O que é que você faz para poder que ele consiga ter uma assimilação boa do conteúdo? Certo.
Assim, então, como eu falei antes, da dificuldade que esses alunos chegaram na escola, que a pandemia, ela deixou claramente essa questão meio da desigualdade, principalmente na educação, com nossos alunos do ciclo de alfabetização. Então, o meu ponto de partida foi fazer o diagnóstico. Como é que estão, não de onde eles pararam, mas como eu ia recomeçar. Então, primeiro fiz o diagnóstico. A partir desse diagnóstico, né, o que é que meus alunos, o que é que eles estão sabendo, aonde é que eles estão, para onde eu preciso caminhar. Então, a partir daí, foi que eu planejei as atividades de intervenções, né, a dificuldade da leitura, da escrita, né, então, as atividades de intervenção, como uma sala com 25 alunos, nós temos alunos de diversos níveis, alunos que já lê textos, alunos que lê palavras e alunos que não leem ainda. Então, precisa ser um trabalho com atividades também adaptadas à dificuldade desses alunos, que é um trabalho desafiador, não é um trabalho muito fácil, mas que o professor alfabetizador tem que ter esse olhar, nessa minha turma, está sabendo, mas outros estão ainda precisando desse reforço, desse apoio maior, tem que fazer um trabalho diferenciado com esses alunos, com atividades realmente voltadas às necessidades de cada um. Eu teria uma dúvida sobre uma questão. Quando um aluno que ele sabe, ele consegue fazer a escrita, né, pelo reflexo na escrita, mas ele não compreende as letras. Ele só sabe, ele é aquele aluno reflexo, né, que só copia, mas não sabe ler. Qual seria a forma de tentar ajudar esse aluno? É o que nós temos bastante, são alunos que nós chamamos copista. São os alunos que você coloca tudo lá no quadro, tá tudo bonitinho no caderno, mas eles não identificam, não conseguem ler aquilo que ele escreveu. Então, esses alunos, eles não estão alfabetizados. Então, eles não tiveram, eles podem ter tido a base, né? Mas eles não compreenderam o processo de alfabetização. Eles não conseguiram aprender a ler no tempo certo, principalmente os meninos na pandemia, que a alfabetização ele tem um processo, ele é um caminho, e durante a pandemia esse caminho ele parou ali no meio do caminho, né? Alguns conseguiram, os que participaram das aulas, conseguiram avançar um pouco, mas a maioria que não participou, eles ficaram ali estacionados, e a gente precisa fazer esse trabalho, como eu falei, diferenciado. Se o aluno não lê, é porque ele não conseguiu aprender o princípio alfabético, que é o som, as letras e o som das letras, a formação das palavras, depois das frases, depois do texto, para que ele possa identificar e ler. Então, se ele copia, ele é um aluno, como assim disse, o popular copista, né? Então, tem que ser atividade voltada realmente para a necessidade. No caso, eu tenho alunos, minha turma, estou com a turma de terceiro ano de manhã e à tarde, então minha turma são alunos com defasagem, alunos repetentes, na sua maioria, e que não aprenderam a ler. Então, passaram pela alfabetização e não conseguiram. E tem alunos que têm realmente a dificuldade de aprendizagem, né? E aí a gente tem que descobrir de que forma eu vou trabalhar para que este aluno avance. São os desafios que nós temos nas turmas de alfabetização, realmente. E já tinha dificuldades antes, a gente sabe que o processo de alfabetização ele já vinha com problemas antes e se agravou mesmo depois da pandemia. Posso falar? Inclusive, uma das nossas preocupações da rede municipal aqui em Tapetinga esse ano é atrelar a alfabetização ao letramento. Eu já até tive a oportunidade de dizer isso há pouco tempo, o Gal também estava no momento, que a gente está na rede, a gente está com um projeto de alfabetização e letramento. Qual é a diferença? Quando a gente fala, parece que é uma coisa só. Mas aí quando você diz assim, Amanda, ele copia, porém não lê. Porque alfabetizar, ele pode estar ali decodificando, porém o letramento é o sentido que ele vai encontrar naquilo. Então, se ele não viu o sentido, ele vai copiar somente, vai escrever automaticamente. Porém, se ele não viu o sentido, para ele, tanto faz
juntar uma letra com outra, quanto copiar o que já está lá pronto, do que ele procurar um sentido para aquilo. Então, tem que caminhar junto, alfabetizar e letrar. A gente pegar o que é de interessante para ele, como a gente hoje tem buscado algumas atividades e até dinâmicas, e as professoras têm pesquisado, inclusive a BNCC trata disso também, da gente estar trazendo essa alfabetização com sentido, atrelando ao letramento, que a partir daí vai ser mais fácil dele deixar de ser somente um copista, né, que a gente utiliza esse termo para quem só copia, que ele pode copiar um texto em chinês, mas não vai entender nada. Né? Igual eu, se eu pegar um texto em hebraico, eu vou copiar, mas eu não sei o que quer dizer aquilo. E aí, por que eu não vou saber? Porque para mim não vai fazer sentido. Não é da minha cultura, não é do meu conhecimento, não é do meu interesse. Então, quando a gente procura alfabetizar, a gente procura trazer atividades, coisas que vão atrair, que são do interesse deles. Geralmente a gente fala, né, principalmente na educação do infantil até o primeiro ano, a gente procura o foco da criança. Se o foco da criança é jogo, aí tudo que interessa a ela vai saber, e consequentemente ela vai aprender a palavra jogo, futebol, aí vai formar frase, aí vai para um texto, aí vem para uma história, consegue falar, formar oralmente, a gente vai transcrever até conseguir o processo de alfabetização. Reforçando a fala da colega Edna, acho que é importante o professor ele conhecer a sua turma, né? Conhecer o seu aluno, saber em que ponto está cada um e a forma de você trabalhar com ele. Porque tem alunos que os alunos têm uns ritmos diferentes. Tem aluno que aprende com mais facilidade e outros não. Então a gente precisa ter esse olhar especial para esses alunos, né? Trabalhar com essas atividades, como eu falei, diferenciada, trabalhar com projetos de leitura, que é muito importante, que é muito bom, né, os projetos de leitura, porque é um incentivo maior, são atividades bem dinâmicas, mais participativas, e também o reforço escolar. Às vezes o aluno ele não tem a oportunidade da família pagar o reforço fora da escola, né? E às vezes também quando o reforço é no turno oposto, eles também não podem vir para a escola, tem muitos pais que trazem, né, não vem só. Então, o reforço é na própria escola, né, e a gente identifica com os alunos que mais precisam desse reforço e eles são matriculados no reforço. Tem um professor só de reforço, que ajuda bastante também nesse processo, né, Edna? Ou seja, conhecer, acolher, ter esse olhar com mais afeto, né, para essas crianças que demonstram ter mais essa dificuldade. E essa dificuldade dos alunos, ela reflete muito na questão do comportamento da criança, né? Porque se você está lhe falando, explicando, passa atividade, e ele não sabe fazer aquilo que está proposto, ele vai refletir com o que foi, vai ficar desatento, né? Ele não vai estar nem aí para aquilo que você está fazendo, porque realmente não está compreendendo aquilo. O que é que eu vou fazer com isso? Eu não estou sabendo. Então, por isso precisa essa atividade diferenciada, voltada à dificuldade de cada um. E o atendimento, apesar de serem turmas, mas o atendimento é individualizado. Como é que fala? O pulo do gato é esse, né? Da gente perceber individualmente cada um. Por isso que se consegue. A gente hoje estava até lá na AC, hoje com as meninas, inclusive do terceiro ano, aí elas falando quem já tinha avançado, quem não tinha, aquele que estava com mais preocupação. A gente já percebeu, a gente já, no mês de maio, né, já no meio, finalizando a unidade, a gente já percebe quem foi que avançou. E por que isso? Porque é um atendimento individualizado. Outra coisa que nos beneficiou bastante foi o limite de aluno por turma, que eu me lembro de já ter trabalhado em turmas de 38, 39 alunos. A gente ficava, tinha que se desdobrar, era desumano até. E hoje não, a gente já tem, né, a gente alcançou, a gente já avançou muito na educação municipal, de ter um número menor de alunos para a gente fazer esse atendimento individualizado. Tudo em prol do conhecimento da criança. Porque às vezes a família chega na escola e fala assim: eu queria uma vaga, mas vocês não estão disponíveis e tal. Só que, assim, tem outras escolas.
Mas quando a turma atinge um número que a gente tem, né, a gente é melhor ele ir para outra escola do que acumular somente naquele lugar. Aí, se for, em último caso, aí a gente coloca mais um. Mas o ideal é ter um número exato de aluno para a gente ter mais qualidade. O que importa é qualidade e não quantidade. Perfeito. Querem acrescentar mais alguma coisa? Então, indo para outra pergunta, qual foi a situação mais desafiadora que você lidou durante a sua trajetória até aqui? Gente, a trajetória é imensa. Assim, porém é gratificante também porque pode até parecer conto, mas era uma coisa que eu queria desde criança, né? Eu dizia, se eu soubesse que todos os meus desejos de criança iam se realizar, eu tinha sido até mais ambiciosa. Eu tinha desejado muito mais coisa, mas uma das coisas era ser professora. E trabalhar com gente sempre é desafiador, independente da idade, independente do segmento, né? Vocês aqui, como futuras colegas, já devem estar se preparando para isso, que a gente sabe que cada ser é uma caixinha de surpresa. E aí, realmente, cada ano tem um desafio. Porém, tem um que eu não me esqueço nunca, né? Que foi um aluno que eu recebi numa sala de aula há alguns anos, não é de agora, né? Porque se fosse agora a gente já estava bem amparado, que foi um aluno com necessidade especial. E eu me vi, na época era uma turminha de infantil 2. Ele tinha uma idade cronológica de 9 anos, porém a idade mental era de 2 anos e meio. E estava numa turma de crianças de 5. E eu não sabia onde trabalhar. Na verdade, eu ainda estava finalizando meu curso de pedagogia. Teoria eu tinha, prática nenhuma. E aí eu me vi, eu fiquei angustiada, chamei o coordenador. Na época a gente não tinha a distribuição como é hoje, que hoje a gente tem um coordenador por escola, tem o coordenador técnico da Secretaria de Educação e tem mais outra equipe que dá suporte a esse coordenador técnico. Então muita gente trabalhando em prol de uma criança, né? E a gente não tinha na época, a gente não via nem se falar em educação especial. Só nos papéis. Na prática, a gente não tinha, que a gente não recebeu, né, Gal? A gente não recebeu preparo para estar trabalhando com criança. Hoje, a gente, graças a Deus, a gente já tem cursos voltados para isso, já tem especializações para isso. Temos, como é que eu posso dizer, profissionais dentro da escola que faz esse atendimento. Então, quando eu me peguei com essa criança com necessidade e eu sem experiência nenhuma, eu confesso a vocês que eu chamei o coordenador e eu chorei. Chorei porque me doía, porque eu não sabia o que fazer por aquela criança. Eu não sabia como eu ia trabalhar. Ao mesmo tempo que eu tinha que estar com essa criança, eu tinha que estar com os outros que eram mais 23, que era uma turma de 24 alunos na época. Não era uma turma grande, porém era infantil 2, e eu tinha que ir. Na época não era BNCC, né? A gente tinha os descritores, usava-se outra linguagem. Mas eu tinha que entregar no final do ano a turma com, digamos, se fosse hoje, com as habilidades para seguir. E eu vi meu trabalho travado. E até hoje, quando eu comento, ainda me dá uma certa angústia, porque eu não pude fazer nada na época, por falta de conhecimento. E hoje a gente fica feliz porque eu me sinto até um pouquinho vaidosa em dizer que nossa cidade está à frente de outras aqui, não para querer aparecer, não, mas a gente deve agradecer muito o avanço que Tapetinga deu em relação à educação especial, porque a gente tem salas de AEE, que é de atendimento especializado, nós temos profissionais, quase todas as escolas do município contam com uma sala especializada, né, que o professor é orientado a conhecer, a gente pega o laudo dessas crianças. As que não têm laudo, a profissional que é do AE faz a anamnese, identifica qual é a dificuldade, orienta o professor
qual é a atividade direcionada, porque é um trabalho, se forem 3 crianças numa sala, o atendimento é diferente para as 3. Porque a gente sabe que são muitas as definições, né? Temos com autismo, temos outros com síndrome de Down, temos com outras e outras necessidades. E se fosse hoje, talvez eu tivesse conseguido fazer algo por aquele aluno, que no fim das contas eu acabei perdendo, né? Por isso que até hoje me abala, porque eu acabei perdendo, porque eu não tive estrutura emocional, não tive estrutura profissional mesmo de conhecimento, porque o que eu tinha era só teoria. E isso me abalou demais e foi um desafio muito grande. E que hoje eu até fiz matrícula no curso do ABA agora, né, para ter um pouquinho, apesar de estar quase encerrando a carreira, mas eu acredito que a aprendizagem nunca é demais. E para conhecer e ajudar minhas colegas também e as famílias, as próprias famílias, que nem sempre, que eu lembro que na época até a mãe dele ficava naquela angústia e a única coisa que tinha era o atendimento da APAE. Hoje a gente já tem, agregado ao atendimento da APAE, já tem essas salas de atendimento, já temos o CAEE da rede municipal, temos o CAV também, que ajuda bastante com profissionais como fono, psicólogo, psicopedagogo. Então tem todo esse preparo, que na época eu não tive, por isso foi muito desafiador. Eu imagino, Edna, como posso ter sido difícil, né, passar por esse momento, mas também assim, como você disse, não tinha essa rede de apoio também para você. Você era a professora profissional que estava ali dentro da sala, com a intenção de querer ajudar, mas também, por outro lado, você não tinha uma rede de apoio, né, uma sala especializada, não tinha nada disso antes, né? Então, são coisas que realmente, que hoje, graças a Deus, né, nós alcançamos, estamos avançando muito, e isso é muito gratificante. Itapetinga, modéstia à parte falando, né? Eu tenho uma colega que ela faz o curso do ABA em Conquista, em Vitória da Conquista, e quando ela fala que ela é professora do AEE, ela faz atendimento. Quando ela fala lá na turma dela, ela contando pra gente que Itapetinga está preparada, que tem suporte. A gente já recebeu visitas até de escola da rede particular para ver como é que funciona. E nossa cidade está caminhando muito bem. A gente avançou bastante. A gente tem consciência que precisa avançar mais. Mas em relação a outros lugares, a gente tem sido muito feliz, né, com o resultado que a gente está tendo. Temos alunos que hoje, alunos que não falavam, que era autista não verbal, hoje já pronunciam a palavra, né? Alunos que não sabiam usar o banheiro, hoje ele já é independente, já se alimenta sozinho, já vai ao banheiro sozinho. Então, na época eu não tinha, por isso foi desafiador, mas foi bom porque a gente buscou. E sem contar também que hoje, né, nós temos até o programa de iniciação à docência, que é o PIBID, que tem dado esse chão para os alunos que estão ainda na graduação, que, como a Edna disse, gente, saber da teoria e a prática são coisas totalmente diferentes. Você sabe a teoria, você sabe todas as definições, conceitos, mas quando você chega para a realidade das coisas, é muito desafiador. E esse processo e esse programa, que é o PIBID, é muito importante também, né, os graduandos participarem, residência pedagógica também, porque é algo que vai dar um preparo, vai te mostrar, ó, a realidade é essa aqui. Você tem certeza disso que você quer? Como a Edna disse, ela amou, né, desde criança é o sonho dela, e é o que eu digo, só quem fica, só quem é professor é quem realmente tem paixão pela profissão, porque é algo desafiador, é algo que você tem que se reinventar todos os dias. Todos os dias, todos os momentos, assim que você acorda, é um dia novo, com atitudes novas, então é por amor mesmo. Agora vamos saber um pouco sobre você, Gal. Sim. Sobre a sua maior experiência, né? Qual foi a sua maior experiência desafiadora até aqui? Meu caminho, minha trajetória até aqui, eu já passei por muitos desafios. Já fui professora por 14 anos nas escolas do campo, foi lá que eu comecei. Eu ainda era professora leiga, né? A professora leiga, aquele que não era entre o magistério.
E comecei essa trajetória, né, que as salas multisseriadas, depois aqui no município, né, na cidade, também sempre trabalhando com alunos com dificuldade de aprendizagem. Mas hoje, no momento, eu coloco o meu maior desafio, é a minha turma do 3º ano do Vespertino. É essa turma que eu estou com esse desafio na minha mão e meu desejo é recuperar, né, a aprendizagem desses alunos. Que esses meninos que hoje eles estão lá no 3º ano, na turma do 4º ano, com essas dificuldades, foram os alunos que estavam no início da alfabetização, quando começou a pandemia. Então, eles tiveram prejuízo enorme, né? Eles tiveram perdas assim, grandes na sua aprendizagem. E hoje ele está refletido na sala de aula. Então, são alunos que são repetentes e que não estão lendo, que têm um comportamento difícil, justamente por isso, por apresentar essa dificuldade. Então, o meu desejo mesmo é amenizar, né, essa desigualdade na aprendizagem desses meninos causado pela pandemia. Então, o meu desejo, o meu esforço hoje é o trabalho que eu faço com eles, né, nesse objetivo. Né? É o meu grande desafio, é conseguir alfabetizar esses alunos do 3º ano. Perfeito. Algo que eu também queria perguntar a vocês é em questão à família, né, do aluno. Nós sabemos que é muito importante a questão do estímulo, né, de aprendizagem dentro da casa. Eu falo porque hoje eu amo estudar. E isso eu devo à minha mãe, que quando eu era criança, meu quarto, eu brinco até com ela, que não era decorado de bonecas. Sim. Mas eu me lembro como hoje, que minha mãe, ela fazia o alfabeto todinho, com letras grandes, em todo o meu quarto. E aí ela, antes de entrar mesmo para a escola, ela comprou um quadro e ela me dava aula todos os dias. Tanto que quando eu cheguei na escola pela primeira vez, eu já sabia ler e escrever. Então, ela fez esse processo de me estimular. Então, hoje, como eu sempre falo, a minha terapia hoje é quando eu pego algum texto para ler, que isso me desliga do mundo. E esse processo de estímulo, eu vejo essa diferença. Então, como tem sido isso nos dias de hoje, essa questão? Tem alunos, eu faço essa pergunta para vocês duas, né, na experiência Sim. de vocês duas, tem alunos que ainda que chega na escola com esse processo de estímulo ativado? E se não, como é que vocês conseguem reverter isso para criar-se o desejo? A gente percebe, né, no dia a dia da sala de aula, que os alunos, que eles têm o acompanhamento da família, é diferente do aluno que a família não está muito perto. A gente sabe que a importância da família na vida escolar do aluno. De aluno chegar em casa, perguntar como é que foi a aula, se tem atividade para fazer, né, se precisa colocar para estudar e dar todo esse apoio. E sem a família, os meninos, eles realmente, essa falta da família na vida escolar dos alunos causa prejuízo. Né? Nós, professores, temos muito falta. Por mais que que a escola chame a família, eles fazem reunião, mas se ela não está presente, se ela não está acompanhando o seu filho, essa criança, com certeza, ela na escola, né, ela tem as dificuldades de aprendizagem. Ela vai caminhar de forma mais lenta no seu aprendizado. E a importância, né, da família, infelizmente, a gente ainda tem uns pequenos heróis, que são os que acabam, às vezes, até se alfabetizando sozinhos, por conta de os pais trabalharem o dia inteiro, ou de ser uma família de um modelo diferente, só com avô, com a avó, que é analfabeta, né? Como eu já tive a experiência com a criança, ela morava na zona rural, a avó dela analfabeta, e ela chegou para cursar o 1º ano já com 8 anos de idade. Então, sem coordenação motora, sem preparo nenhum, porque quando a gente fala da educação infantil, aí tem gente que pensa que é só brincar. Porém, né, as brincadeiras desenvolvidas numa sala de aula de educação infantil são todas com intenção, com objetivo,
né? Como a gente brincou no início, né? A quem não tem muita facilidade em passar informação em relação à localidade, a gente percebe logo a questão de que não teve não foi trabalhado essa questão da pré-escola, é um equilíbrio, qualquer coisa. E a gente teve essa criança de 8 anos que não sabia nem pegar no lápis. Aí a gente tem que estar amarrando borrachinha no lápis, ensinando como é que pega. Porém, a avó dela, apesar de ser analfabeta, ela falava assim: professora, eu finjo que eu sei ler e cobro dela. Aí ela queria olhar o caderno, ela falou. Aí eu falei: como é que você faz? Ela: ó, eu olho, peço ela para olhar. Quando ela me mostra o caderno, se está tudo escrito, eu sei que ela fez, eu deixo ela ir descansar e falo que está tudo bem, que ela está aprendendo. E no final do ano a gente teve também uma professora muito, muito boa, para não usar outra palavra aqui, né, que não é permitido, mas aquela é uma professora assim, top mesmo, que conseguiu alfabetizar essa criança em 1 ano. Ela já chegou com 8 anos e no final do ano ela estava alfabetizada. Então isso aí foi um estímulo, foi de uma forma ou outra, apesar da avó não saber ler, estimulou, deu assistência. Enquanto que tem outros que a gente corta o coração de ver alunos que levam a chave de casa para a escola. Alunos de 8, 9 anos que se viram sozinhos, que tomam banho sozinhos para ir, porque a mãe saiu cedo para trabalhar, porque o pai trabalha na zona rural e só chega final de semana, não tem tempo. Às vezes a gente também chama, claro que tem as famílias que não dão assistência mesmo por outros motivos, que a gente tem, quem trabalha na escola pública, a gente vê que a questão social afeta demais, né? E para a gente se torna difícil, sim, muito difícil, mas daí a gente fala o seguinte: a gente não pode deixar o problema de lado. A gente vai pegar essa criança e vamos fazer de conta que é só a gente e pronto, e vamos fazer. Não tirar a responsabilidade da família, claro, mas a gente sabe que se está na mão da gente, aquele ano é com a gente vai fazer. E aí a gente também procura desenvolver, como a colega Graça falou, desenvolver atividades que a família possa participar com eles na escola. A gente chama, convida às vezes para contar uma história, aí a criança já vê que está perto, aí um fica: que dia vai chamar minha mãe? E a minha? Vem que dia? Então é uma forma de trazer para ele sentir perto. Agora lá tem uma colega com um projeto que é o Senhor Alfabeto. Ela até apresentou aqui no dia daquele seminário que teve do Residência. O Senhor Alfabeto está visitando as crianças, é um boneco. Aí o nome dele é Alfabeto. Ele está visitando e cada dia é uma história com uma das letras. E a mãe, ela recebe uma ficha que a mãe vai ler para a criança, vai fazer esse trabalho junto com a criança, faz um vídeo, manda para a professora, e a gente vê na escola, tira fotos, faz o registro e tal, e traz, e no outro dia já está na letra M, né? Aí a gente tem, no final vai ter o aniversário do Seu Alfabeto. Só não sei se as mães vão poder ir no dia do aniversário, mas vai acontecer. E é uma forma de estar chamando a família para abraçar a gente. A gente desenvolve feiras literárias na escola, feira de ciências, que a família também vai. Então, na nossa rede, a gente tem buscado, né, tem também a questão da busca ativa, que é orientada pela secretaria, que quando o aluno, por exemplo, ele não frequentou 4, 5 dias, aí a gente tem uma equipe da secretaria, a gente passa a informação e essa pessoa vai à casa da criança para saber o que aconteceu. Então, querendo ou não, a família, né, tem que estar envolvida. Não é fácil, mas a gente, aos poucos, a gente vai conseguindo envolver, né? A gente vai fazendo aquela, tipo, usando o pozinho mágico, as palavras para atrair. Ontem mesmo a gente fez a comemoração do Dia das Mães, aí não fizemos nada de negócio de chorar, de mensagem, não. A gente fez as atividades que a gente faz com as crianças, a gente fez com elas, de recreação, de brincadeira, de competição, e elas amaram. Aí a gente falava: isso aqui a gente faz com os filhos de vocês, desenvolve isso, e é importante, até para elas também brincarem com eles em casa também,
né? Quando eles chegarem falando, elas saberem o vocabulário também. Então, a gente procura envolver a família dessa maneira. Não é 100% que a gente consegue, mas dá para pegar, vamos dizer, uns 80% a gente consegue. Achei bacana, né, integrar a família, não somente a escola em momentos de reuniões, só para poder estar, mas sim ter aquele momento ali com o seu filho, né? É um momento muito bom para incentivar esse aluno e também aos pais a poder estar incentivando os próprios filhos, né? Porque a criança também ela precisa perceber que ela é importante para a família, né? Se eu moro com minha avó e minha avó está sempre querendo saber da minha vida na escola, né? A avó, a tia, às vezes com a madrasta, então são pessoas que são importantes para ele, que convive, né? Que toma conta, que cuida. Então, a família ela se mostra presente, a criança ela vai estar mais disponível a trabalhar, né? A fazer as atividades, a chegar em casa, falar, olha, a tia passou tarefa, a professora passou tarefa para casa, mesmo que às vezes não saiba ensinar, mas senta ali com ele faz. E quando os alunos que realmente não têm mesmo essa presença, não tem aquela pessoa que cobra, que conversa, que olha o caderno, né? Que vai na escola às vezes perguntar como é que está meu filho, como é que está o meu neto. Então, essa é a importância da família na vida dos alunos, que a gente sempre está cobrando, buscando, como a Edna falou, com atividades, né? Na sexta-feira passada, o projeto de leitura, né, do Dia do Livro, foi com a presença dos pais, eles apresentaram, e a alegria quando eles estavam lá na frente, que via a mãe, que via a avó, que via o pai, a felicidade de saber, ó, vieram me ver eu apresentar, está aqui na minha escola, de tirar fotos depois. Então, a presença da família é muito, muito importante mesmo. Sabe que a família está um pouco desestruturada, mas a gente não pode, né, esquecer de trazer que elas são muito importantes para a escola e para a vida do filho também. Perfeito. E achei muito incrível, quero parabenizar essas estratégias, né, que vocês em sala de aula têm feito. Isso é gratificante demais. E para nós estarmos chegando na reta final do nosso podcast, nós também criamos a nossa última pergunta direcionada a cada um de vocês também. Na visão de vocês, os alunos estão saindo da alfabetização com sucesso, literalmente alfabetizados? Se caso não, poderia colocar quais são esses impasses e falar, né, para todos nós que estamos aqui escutando o que precisa para melhorar. Quer começar? Posso começar? Eu posso começar. Olha só, infelizmente a gente vê que ainda não alcançamos essa questão, como eu falei, né, de alfabetização como deve acontecer. E a gente tem buscado esse ano mesmo a secretaria, eu falo muito secretaria porque eu estou ligada, né, estou na coordenação pedagógica, e a gente tem se reunido bastante com essa preocupação. Inclusive, tem uma novidade esse ano, mudou um pouquinho, que a gente primeiro usava-se reprovação, não no sentido negativo, mas a gente fazia a retenção do aluno a partir do 3º ano, né? Como a gente sabe que a dificuldade está grande, tinha aluno saindo do 5º ano para o 6º ainda, sem ser alfabetizado, porque às vezes ele consegue uma nota ali, outra aqui, às vezes a questão da idade acaba que sendo, né, atropelado alguma coisa, levou-se em consideração o período da pandemia, e aí foi passando. Aí esse ano 2024, a gente vai reter os alunos a partir do 2º ano, que eu acredito que seja não vai resolver, mas será uma das estratégias para a família perceber que o fato da aprovação automática que tinha do 2º para o 3º não vai acontecer, ele não vai querer ver o filho dele retido. Então, é uma questão também da gente estar um pouquinho entre linhas, né? A gente cobrar um pouquinho mais também dessas crianças. Porque quando fazia
houve uma confusão no entendimento do documento quando foi elaborado, da questão de alfabetizar nos 3 primeiros anos. Aí houve aquela confusão de que o menino chegava do infantil, sem as habilidades corretas, aí do primeiro, como era automaticamente a aprovação, aí saía do primeiro para o segundo meio que sem preparo, aí chegava no segundo. Quando chegava no terceiro, aí a dificuldade aparecia muito grande, como a turma que Gal está citando, né, que é fruto disso também, dessa aprovação automática. E como a aprovação automática vai deixar de existir agora no segundo ano, eu acredito que a cobrança, no geral, a cobrança no bom sentido, gente, eu não estou feliz com reprovação de ninguém, mas para a gente acordar, para a gente perceber se realmente aquela criança está com habilidade para prosseguir. E eu acredito que isso vai segurar um pouquinho, vai fazer com que as crianças se preparem mais, que o professor também vai, apesar de já fazer esse trabalho de acompanhar individualmente, vai acompanhar com mais intensidade, né? As famílias também vão querer um resultado melhor, porque não vai querer que o filho fique retido. E, fora isso, essa questão de parar com não ter mais a aprovação automática do segundo ano, a gente tem o reforço escolar na escola, lá acontece também, né, que não ele é de rodízio. Quando o aluno tem um avanço, a gente sabe que são muitos, aí a gente não ocupa o ano inteiro com aquela criança. Ele avançou, tá bom, ele já caminha e já vem atendendo o outro. Faz um rodízio, porque é uma pessoa só também que faz esse trabalho lá na escola, e a gente não tem como também tirar o aluno muito tempo da sala de aula, porque ele tem que dar conta das duas coisas paralelamente, né? Quando a família consegue manter o reforço escolar fora, aí a gente tem contato, às vezes, com esse professor de reforço, que eu sempre peço às mães. Aula de reforço escolar para os alunos que estão sem alfabetização, gente, não é interessante ser aquela que só faz a atividade de casa, que só junta para fazer o trabalho que a gente passou, para fazer uma arte, para fazer um cartaz. Eu anoto, eu tenho o costume de pedir, quando os pais chegam perguntando, eu consegui um reforço para meu filho, vou conseguir colocar. Aí eu faço uma listinha, olha, essa criança precisa desenvolver tais. Coloco na linguagem dele, né? O tempo para cronometrar, o tempo de copiar, a questão da leitura, a questão de alfabetizar mesmo. Eu geralmente falo, esqueça o conteúdo da sala de aula, que a professora dá conta, e vamos alfabetizar no reforço. Porque é o que estão precisando. Porque se tem um reforço e vai para ali só para responder a atividade de casa e vai para casa, não vai adiantar, é só uma babá, né? Então, a gente hoje tem profissionais muito boas de reforço na cidade, e algumas até com preço acessível, né? Eu não posso falar aqui porque a gente, né, não pode estar falando. A gente conhece pessoas que têm esse compromisso de dar aula de reforço corretamente, e tem aquelas que só é para um aluno fazer a atividade de casa. Então, aí eu indico para os pais, eu faço a listinha do que o aluno precisa, que já é uma ajuda para a escola. E na sala de aula, no dia a dia, os professores têm essa preocupação também de estar detectando e passando para a professora do reforço que acontece dentro da escola, né? E o trabalho com a família, que é importante, embora ainda tem criança que a gente nem conhece a família. Ainda tem. Mas não é a maioria, né? Tem também aqueles que não entendem o trabalho, aí chega lá, só aparece para reclamar, não acompanha o que a gente faz. Aí a gente deixa desabafar, fala, aí a gente fala assim, mas vamos ver aqui, a gente faz assim. Eu não sabia. Quando começa a conhecer o que a gente faz, aí já muda a visão, aí já passa a ser parceiro, já passa a ver a gente com outros olhos, não chega para um enfrentamento mais. E isso a gente tem tentado fazer muito, porque vai ajudar. Respondendo também a pergunta, o aluno, ele considera o aluno alfabetizado quando ele está lendo, né, escrevendo e compreendendo.
A gente está compreendendo o mundo, né, que é a alfabetização fora das paredes da escola. A gente considera o aluno alfabetizado. A gente vê muitas pesquisas, a televisão mostra sempre que no Brasil como um todo, né, as crianças, muitas crianças na idade de 7 anos, elas não estão alfabetizadas, elas ainda não sabem ler, não sabem escrever e também não interpretam. Aí quando vocês perguntam, as nossas crianças para literalmente, né? Aí, já mudou bastante, né? A minha turma da manhã é uma turma que está alfabetizada na sua maioria, são alunos que leem, produzem o textinho, não com muita coesão nem coerência, mas eles já produzem, eu já leio, já compreendo, ele já colocou a ideia deles ali, né? Já interpreta, estão alfabetizadas. A maioria, a turma da tarde, eu considero alunos ainda não alfabetizados, né? A gente sabe que são inúmeras dificuldades, inúmeros problemas, porque esse aluno está ali ainda sem aprender, né? Sem saber ler ainda. Então, literalmente não, ainda não. Nós temos muitos problemas ainda, muitos desafios pela frente, né? Muitos projetos de alfabetização vieram e todos não tiveram continuidade. Eu trabalhei com o projeto de alfabetização do PAC, do PENAIC, né, que foi um projeto muito bom de alfabetização, que era alfabetizar as crianças até o 3º ano. Né, foi um trabalho assim, muito, muito bem feito. O projeto era bom, o programa era bom. Né, na época, a Secretaria de Educação ela abraçou também, né? Os professores tinham uma bolsa também de R$100 por participar das formações. Eu acredito que o caminho também, essa formação para os professores também é muito importante, né? O professor alfabetizador ou qualquer outro professor precisa estar em constante, a gente está aprendendo sempre, né? E se as crianças até os 7 anos não conseguem ler ainda, né? Ou agravados pela pandemia ou não, eles chegaram até aqui ainda sem estar alfabetizado. Então, a gente precisa fazer esse trabalho mesmo de formiguinha, né, junto com a equipe da escola, que o professor sozinho a gente não dá conta. Realmente, a gente precisa da coordenação, a gente precisa da direção, a gente precisa do apoio de todos para poder superar, né, tentar sanar essa dificuldade dos alunos. E na questão que a última pergunta é, dentro dessa aí... O que precisaria para melhorar? Primeiro, a família, né? A família ao nosso lado é muito importante, né? O reforço escolar, né? Um reforço realmente que funcione, né? Do profissional que conheça o aluno, que converse com o professor do aluno e que esteja ali caminhando lado a lado também, né? Com o professor, é muito importante, como a Edna falou, desse acompanhamento, né? E também esse atendimento especializado, porque assim, na sala, vou falar de citar a minha experiência. A minha turma tem alunos com defasagem da série que por mais que eu sente perto, que eu traga atividade diferenciada, que eu estou ali pertinho, trabalhando, eu sinto que não tem o avanço. Então, eles vão na escola, eles passam lá pelo esse atendimento, mas eles não passaram pelo profissional para falar assim, Gal, essa criança ele está com dificuldade na aprendizagem por esse outro motivo. Então, o que é que me deixa angustiada é não compreender por que outros aprendem e eles não conseguem. Por que eles não estão conseguindo aprender a ler? Eles falam, eles brincam, eles vão bonitinhos. E por quê? Sabe se cuidar. E por que não aprende a ler e escrever? Então, eu sinto falta desse atendimento para o profissional realmente que detecta o que é que esse aluno tem, quais são as suas dificuldades realmente. Nós temos problemas também de visão, tem crianças que tem baixa visão, mas que a família não tem condições de comprar o óculos. Às vezes, já fiz o exame, professora, mas ainda não tive condições de comprar o óculos. Né? Crianças que... Inúmeros problemas, crianças da questão da família também, que moram, que são os irmãos que cuidam. Então, são muitas e muitas dificuldades que também impede esse avanço dos alunos. Mas o que eu mesmo, assim, esse atendimento
especializado, que eu acho que precisa ser mais profundo, né, para detectar realmente qual é o problema que a criança não consegue aprender. Que não são um nem dois, são vários. São vários. E olha que eu faço um trabalho mesmo diferenciado, com atividades voltadas para aquela dificuldade. Sento perto, estou ali ajudando, questionando, né? Mas são crianças que parece que não compreende aquilo que você fala, aquilo que você está explicando. Então, tudo isso deixa a gente assim, muito preocupado, né? O pessoal alfabetizador muito preocupado, e que a gente está, aquela turma está ali, a gente precisa dar conta. Né? No final do ano, a gente precisa dar conta, e eles precisam também aprender. Como é que você está com uma turma de 25 alunos, 6 já avançaram, e tem 15, 16, 18 que ainda estão ali, ainda caminhando a passos lentos, sem conseguir, às vezes, nem identificar as letras, os sons das letras do alfabeto. E a capacitação dos professores, eu já falei, né? E realmente, por que essas crianças têm tanta dificuldade de aprendizagem? O que é que está por trás, né, dessas dificuldades? Que a gente precisa saber. Se começou lá no início da alfabetização, o que é que faltou lá? Né? O que faltou, né, para que essa criança ela aprendesse lá na idade certa, fosse alfabetizada no primeiro ano, passou pelo segundo ano e chegou ao terceiro ano ainda com maior dificuldade na leitura e na escrita. Está chegando, e não são poucos, né? A gente vai ser a pandemia, já tem quase 3 anos que ela passou, a gente ainda está aí ainda com problemas deixados por ela, mas a gente precisa, né, avançar com esses meninos. Né? Foi um bloqueio que teve lá, emocional, o que foi que aconteceu? Então, eu sinto falta disso aí, desse trabalho realmente voltado por um profissional, e ter essa assistência de chamar as famílias, e um programa também de óculos. Eu achava tão importante o programa de óculos, que muitas vezes a gente chama a família, fala assim, vou levar, vai passar pela psicóloga, pela fono, né? Mas muitas vezes elas não levam, né? Elas não levam. Eles passam também alguns pelo atendimento, mas eu percebo que não está avançando. Por mais que eu faça esse trabalho voltado, ainda me sinto angustiada, principalmente com essa turma da tarde. Os colegas de vocês, estão com 2 estagiários, estão percebendo, estão lá me ajudando e vendo realmente o trabalho, como é que funciona, o que é que a gente faz para ajudar essas crianças, mas que ainda falta mais, a gente fazer mais, né, para identificar essa dificuldade e trabalhar em cima, porque se o meu aluno ele tem uma dificuldade, eu não consigo, né, porque tem coisas que vai além da capacidade do professor. Tem problemas que vai além da capacidade. Às vezes ele precisa de um psicólogo, de um psiquiatra, de um profissional mais adequado, que vai compreender aquela situação e vai nos ajudar, né, a ajudar também essa criança. Que a gente quer, o que eu quero, que todos os meus alunos, chegam ao final do ano, eles estão sabendo ler, escrever e compreendendo também. Eu trabalho com esse objetivo, mas às vezes a gente fica muito angustiada nessa questão desse aprender, nessa dificuldade, né, que os alunos, muitos alunos ainda estão, principalmente no terceiro ano, como ainda está falando que no segundo, eles vão ser retidos no segundo ano, né? Mas por que eles vão ser retidos no segundo ano? Porque não vão, se fosse para o terceiro ano, iria também se aprender a ler e escrever. Onde é que está aí o problema? Onde a gente precisa estar marcando mais em cima disso aí, né? Olhar diferenciado para a alfabetização em si, que é o primeiro ano, né, infantil também, da própria educação infantil, né? Trabalhar, detectou lá no primeiro ano, esse aluno ele tem algum problema, ele não está conseguindo aprender, ele está desatencioso, ele está sem interesse. Então, vamos buscar ajuda, né, para quando não chegar lá no terceiro ano, e eles estão passando por isso. E a gente sente que ele se sente capaz também, que ele não consegue acompanhar muitas vezes. E eles falam assim, eu não consigo, eu não sei fazer. E eles colocam isso na cabeça, que eu não sei fazer, e aumenta mais
há dificuldade. Pô, mas não, você é capaz, eu incentivo muito, você é capaz, vamos lá, estou ali perto, eu ajudo, né? A tarefa de casa vai, volta sem fazer, tia, eu não fiz, né? Minha mãe está trabalhando, minha avó não sabe ler, meu irmão não quis me ajudar, né? Que a atividade de casa é um reforço daquilo que a gente passa na escola para eles. Então, tudo isso aí, né, acarreta nessas dificuldades, e aí vai gerando e vai passando, sai do 3º ano com essa dificuldade. Eu costumo dizer que se o aluno ele não é alfabetizado na idade certa, ele vai seguir toda a sua vida escolar carregando essas dificuldades. Vai ser sempre levando com si essa dificuldade. Por isso a importância, né, de estar esse projeto de alfabetização, né, agora a gente está esse projeto do governo federal, como outros também já tiveram outros também, mas que a gente precisa ter esse olhar realmente para os anos iniciais, principalmente a alfabetização. Nesse finalzinho da fala de Gal, eu queria fazer um desabafo, um complemento, né, em relação aos programas. Como você está estudando, né, está mais perto da política pública educacional. Aí a gente vê a questão, eu não sei se minha voz até onde vai chegar, mas uma das queixas que eu tenho, sempre quando eu tenho oportunidade eu falo e peço para quem tem a chance de um dia colaborar com isso, que não mexa no que está dando certo, não. A gente já teve muito programa bom e não teve efeito, porque quando se muda de gestão, acaba com o projeto, se substitui por outro. Aí vem aquela confusão. Então, quando a gente fala que o professor luta, não é só a questão só da sua sala de aula, é pensando no todo. Porque se o país, agora mesmo a gente está, né, com criança alfabetizada, que é do governo federal, que a gente até, os meninos fizeram uma avaliação diagnóstica, que os resultados, infelizmente, não foram bons nesse primeiro ciclo. Ainda vai acontecer mais 2 ciclos. Um está previsto agora para o mês de junho, que não sei se vai dar para a gente cumprir no Nordeste por conta do recesso, e outro em outubro, porque a gente já teve outros projetos, como o Gal falou, né? Teve o PENAI, o parque, teve tanto projeto. Eu acredito que se tivessem dado continuidade, se o ministro da Educação ou o secretário de Educação do Estado tivesse dado continuidade, a gente não estaria nem com essa dificuldade mais, porque eram programas que tinham efeito. Então, quando você fala de política pública educacional, de gestão educacional, é necessário que as pessoas que fazem, que elaboram essas leis, que elaboram esses documentos, estejam atentos para isso. Porque é aquela velha frase, aquela frase popular, em time que está ganhando não se mexe. Se o programa está bom, o que deve se fazer? Vamos implementar, vamos enriquecer aquela prática, né? Vamos continuar. Mas o que tem acontecido no Brasil, não é nem a nível de Tapetinga, não, é no Brasil. O que a gente vê é que quando se muda de ministro, de secretário de Educação do Estado, de ministro da Educação, aí se desfaz do que estava sendo feito e começa um outro trabalho que vem, a confusão vem para a cabeça do professor, a confusão vem para a organização do município e aí acaba afetando essas crianças. Então eu tenho essa visão, eu sempre queixo, sempre falo, não tive a oportunidade ainda de ir até a pessoa de fato, né? Como agora mesmo a gente, como eu falei, foi feito, criança alfabetizada, chegou para a gente e o próprio pessoal que estava tá à frente do programa não sabe orientar a gente como é que ia acontecer. Entendeu? Então, teve essa dificuldade de chegar, eu passar para o professor, eu como coordenadora, eu recebi as provas no feriado da Semana Santa, para o professor aplicar dia 2 de abril. Quer dizer, o professor, eu não conhecia a plataforma, o professor menos ainda. Eu tive, aí quando elas iam me perguntar alguma coisa,
que a gente ia perguntar para o coordenador geral, que tem um representante aqui na cidade, ia fazer a consulta, aí o pessoal lá de cima de Brasília demorava, ou não dava resposta, ou demorava de fazer contato para dizer que a gente ainda está, é um teste. Então, essa falta de compromisso com a educação que a gente vê, que não é tirando a responsabilidade da gente, Isso. de maneira nenhuma, mas que se acontecer realmente a política pública educacional, como é para acontecer, se está dando efeito, vamos trabalhar em cima do que está dando certo, e assim a gente vai conseguir um resultado melhor, né? Porque Itapetinga sozinha não vai conseguir. A Bahia sozinha não vai conseguir. Né? E quando também, outro ponto que a Aline comentou no início, que é assunto para outro podcast, a questão dos programas da universidade, que quando eu estava aqui, não existia PIBID, não existia residência, não existia nada disso, e hoje eu fico feliz porque a gente tem tá vendo isso acontecer, a chance de vocês irem para o chão da escola. Porque vocês estão tendo esse conhecimento, essa realidade de ver como é, que a prática a gente aprende praticando. A gente não aprende só lendo, só com teoria, a gente aprende com prática. E de outra vez eu falo, eu tive a oportunidade de ter uma equipe do PIBID, de ser supervisora de uma equipe do PIBID, onde a gente viu que cada coisinha que eu falava, o olho brilhava. Aí e eles tinham a curiosidade de perguntar mesmo, e eu tenho o maior prazer de falar, eu tenho o maior prazer de passar o que eu sei, porque a gente vai sair, vai passar, vocês que vão ocupar o nosso lugar, né? Então, como diz um amigo meu, o bom é você deixar o seu legado, e um legado bem feito. Então, eu quero ser lembrada na educação como alguém que realmente como alguém que contribuiu para o bem, né? Às vezes tem colegas que falam, às vezes tem aquelas que são mais assim, fulano quer se aparecer, não é? Não. É porque quando a gente abraça a causa, né, Gal? É isso. Gal, mesmo quando eu entrei na rede, pensa numa pessoa que era um trio, eu admirava, ela, Francisca e Ednita, porque eram meninas que iam para a zona rural, deixava a família, passava às vezes mais de uma semana sem vir na cidade. Lá. Algumas moraram lá para não deixar o trabalho. Então, se está dando certo, gente, vamos dar continuidade, vamos ter atenção nesses documentos que são elaborados, porque isso está afetando a gente também. Né? Quando a gente não consegue o sucesso, não é culpa só nossa. Às vezes é o sistema mesmo. É o sistema. Quando você passa a estudar educação pública, você vê isso, que a cada ano está mudando. E nem sempre é para melhor, às vezes é para deixar de fazer uma coisa que dá certo, para começar um novo, e o sapato novo dói o pé. É verdade. Dói. É apertado. Reforçando um pouquinho, realmente essa falta de continuidade dos programas prejudica bastante. E voltando também aos profissionais alfabetizadores, que muitas vezes o professor, a gente sabe que existe o perfil do professor alfabetizador. Mas fez magistério para ensinar todos os anos, todas as séries. Mas tem aquele professor que ele tem o perfil mais formado para aquele aluno, dele, né? Que é mais formado. Então, às vezes o professor está ali trabalhando com a alfabetização, é um bom professor, está dando conta realmente da situação. Quando chega o outro ano, ele está ali da alfabetização, já vai para outra escola, já vai trabalhar com outro ano. Então, tudo isso aí é quebrado e interfere e prejudica também no processo. Então, quem está lá em cima precisa ir um pouquinho para o chão da sala de aula para compreender esse trabalho, né, e tentar fazer tudo da forma que precisa ser feito para nos ajudar e principalmente pensando no aluno, que é ele que é, né, a peça fundamental do nosso trabalho. A prática, né, Gal? A prática, precisa. Nós amamos as pontuações que vocês fizeram. E acredito com toda certeza que nós aprendemos muito com este momento que nós tivemos. E eu acredito também que quem está nos ouvindo
é algo que realmente eu quero que isso alcance, né, milhares de pessoas, porque realmente foram vários assuntos assim que precisa alcançar mesmo as pessoas para ouvir, para saber, né, o que dá certo, o que não dá certo, quais estão sendo as dificuldades, os desafios. E uma das razões também para este momento é para colocar isso ao mundo, né? Isso. Porque às vezes quem está de fora, como vocês disseram, só vê, é um professor, aluno, e muitas vezes culpa o professor por todas as situações, por todas as coisas, e nós sabemos que isso é muita fake news, né? Então, esse momento também é importante para isso, para explanar para as pessoas a realidade das coisas, como as coisas realmente funcionam, né? E sendo assim, nós chegamos ao fim de mais um episódio do nosso podcast Observação, o podcast no ângulo do pensamento crítico. Quero agradecer vocês, os nossos espectadores que estão nos ouvindo, daí onde vocês estão. Muito obrigada pela atenção. Quero agradecer também a vocês, nossas convidadas, Edna e Gal. Muito obrigada por terem vindo, por ter se disponibilizado para este momento enriquecedor, para estar nos ensinando mais uma vez, através do trabalho maravilhoso de vocês. E também não se esqueçam de ativar o sininho, curtir, comentar, nos seguir no Instagram também, onde nós sempre estamos postando coisas, informações, conhecimento também. E agora eu quero passar a palavra para as nossas convidadas para estar finalizando esse momento. Outro beijo para a Zaira. Outra que eu admiro muito, profissional de excelência. Fazendo as considerações finais, né, eu agradeço o convite demais. Eu me sinto em casa porque eu sou fruto daqui e fico feliz pela UESB também ter avançado tanto, porque na minha época não era assim, a gente não tinha essa oportunidade de debater assuntos tão importantes para alcançar várias pessoas, não só o pedagogo, mas às vezes um pai de família que tem a vontade de colaborar. E sempre que vocês precisarem, estarei aqui. Agradeço muito a oportunidade de falar, só não me deixa muito que eu converso demais. Desculpa, tá, gente? Mas é porque é muita experiência e a gente quer passar, não dá tempo, mas ao mesmo tempo a gente sabe que vale a pena, Muito obrigada a vocês que estão assistindo, né? Como as meninas disseram, se inscrevam aí no canal, curtam, compartilhem, façam a ideia para adiante para outras cidades, porque a educação é a base de tudo. Também quero agradecer a oportunidade, né, pelo convite e gostei muito, foi muito bom e espero ter contribuído realmente, né, que as nossas falas tenham atingido o tema, a proposta, o objetivo de vocês. E que dizer que como o tema foi voltado à pandemia e que ficou mesmo, que essa pandemia mostrou a importância do professor, né, da escola na vida dos alunos, né, que a online não, mas a presença do professor, a presença do aluno, esse contato, né, ele é fundamental, ele não pode, né, a gente não pode desconsiderar isso, né, que o professor ele é muito importante na vida dos alunos muito importante na vida do professor. Então, agradeço, muito obrigado a todos os ouvintes também. Né. Só uma experiência rapidinho. Quando eu dava aula online, aí a gente começou o ano de 2021 online e foi até setembro. Chegou setembro, aí vamos para presencial. E eu estava com a turminha de primeiro ano. Todo dia sentava ali, fiz meu espaço em casa, tal, atendia. No dia que fomos para a aula presencial, foi uma emoção, eu ganhei tanto abraço. Os meninos, acho que parece dizer assim, você existe, você está aqui. Você é real. Foi muito bom. Apesar da dificuldade naquela época, mas foi uma experiência boa e como o Gal falou, a presença da gente, a gente é exemplo na vida deles. Né? É muito mais fácil, às vezes, eles acreditarem na nossa palavra do que na própria mãe. E a gente, isso, às vezes, é muito gratificante, vale muito mais do que ele chegar com um presente que valeu não sei quantos reais. Aquele carinho, aquele reconhecimento que eles têm, o brilho no olhar, a confiança, tudo que passa é muito bom.
Foi uma das coisas boas da pandemia, foi isso. Então, eu gostaria de agradecer, né? Com certeza agregou de forma muito positiva, não só para nós, mas com certeza para os nossos telespectadores, seja você discente, docente, pai, aluno, com certeza vai contribuir de forma positiva, né? Ser professor é uma profissão admirável, né? Principalmente dessa fase alfabetizadora, porque Sim. é a fase mais complicada. Uhum. Então, assim, o professor, ele forma todas as outras profissões. Sem o professor, né? Então, assim, é muito mais que essencial a gente estar abordando sobre esses assuntos aqui. Se pudesse, a gente fazia vários podcasts sobre isso. Então, eu gostaria de agradecer a vocês, principalmente por terem topado, por terem se disponibilizado estar aqui e por estar trazendo essas experiências, né? Então, é isso.